Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a multiplicação e divisão de valores envolvendo algarismos significativos, ok? Então acho que a melhor maneira de a gente ver isso é discutindo alguns exemplos. Então imagina que eu tenho aqui uma solução de um composto químico, um sal de cromato de potássio, um sal laranja aqui, muito tóxico e que tu jamais deveria deixar escapar para o meio ambiente, mas enfim. Vamos dizer que eu tenho uma quantidade ali e eu quero saber a massa de cromato de potássio que existe dentro dessa garrafa, certo? Eu gostaria de também saber quanta incerteza acompanha o valor dessa massa. E como é que eu vou saber a massa de dicromato que tem ali? Bom, esse dicromato está dissolvido numa solução com uma certa concentração, ou seja, há um certo número de gramas por litro de solução. Então, com essa informação da concentração, se eu também descobrir quantos litros de solução eu tenho ao todo, eu tenho condições de descobrir qual é a massa do meu dicromato de potássio. Em outras palavras, a massa do meu soluto vai ser dada pela concentração vezes o volume da solução, ou seja, não sei quantos gramas por litro, vezes o número de litros, vai dar um número em gramas de cromato de potássio. A concentração, digamos que eu leio no rótulo e encontro 23 gramas por litro. O que isso quer dizer? Bom, 23 gramas por litro tem um algarismo duvidoso aqui, que é o 3. Isso significa que eu poderia ter uma dúvida nesse 3. Talvez ele não seja um valor realmente 3, talvez seja um pouquinho acima, um pouquinho abaixo de 3. 22, 23, 24 gramas por litro. Isso tudo é plausível. Eu digo então que o meu número tem dois algarismos significativos, né? O primeiro que é um algarismo certo, né? Não há dúvida quanto ao primeiro, e o segundo algarismo significativo que tem um pouquinho de dúvida, então são um único algarismo duvidoso, certo? São esses dois significativos. O volume eu posso medir com uma proveta e encontro talvez um valor de 121 ml. Só que esse 121 ml tem uma dúvida no 1 ml aqui no final do número. Então eu digo que esse algarismo duvidoso, esse 1, ele poderia talvez ser 120, 121, 122 ml, de modo que o número ao todo tem quantos algarismos? Bom, significativos, ele tem 3 algarismos significativos. Os dois primeiros são algarismos certos e o último é duvidoso. Bom, vamos em frente. Olha qual que é o número mais preciso, qual que é o menos preciso. Pensa bem. Uma unidade de dúvida entre 23 unidades é uma dúvida maior do que uma unidade de dúvida entre 121 unidades. A gente diz que o número com menos algarismos significativos é o menos preciso. Já o número com mais algarismos significativos é um número mais preciso. Então, a gente sempre tem que ficar de olho no menos preciso, porque é ele que vai controlar a precisão no resultado final. Então, estou destacando essa concentração com apenas dois significativos, então é o número menos preciso, certo? Ele é o mais importante aqui nesse momento. Bom, como é que eu posso escrever o meu volume? Eu não quero escrever ele em mililitros, eu quero escrever ele em litros para poder fazer o cálculo, né? Gramas por litro, eu preciso combinar esse número depois com o volume em litros. Então eu escrevo 0,121 litros. Minha pergunta, quantos algarismos tem este número 0,121? Quantos significativos tem? Tu percebe que esse zero que está aqui no início, na verdade, ele não é um algarismo significativo. Ele tu tem apenas os mesmos 3 significativos de antes, e os zeros à esquerda estão aí apenas para demarcar a ordem de grandeza do teu número, certo? Eu poderia trocar a unidade, por exemplo, para metro cúbico. Metro cúbico te daria um valor de 0,000121 metro cúbico. De novo, os zeros à esquerda não são significativos. Tu tem quantos? Apenas 3 algarismos significativos, certo? Então, outra maneira de representar isso seria com notação científica, 1,21 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos, né? Outra maneira de acabar representando a mesma coisa, tudo com 3
significativos, os zeros à esquerda ou a potência de 10, apenas para dar a ordem de grandeza, certo? Bom, vamos em frente. A gente quer calcular a massa absoluta, concentração vezes o volume. E para isso a gente vai multiplicar aqueles dois números, o 23 e o 0,121. Ok, quantos algarismos tem cada um? 2 no primeiro e 3 algarismos significativos no segundo. E qual é o resultado disso? Quantos algarismos vai ter o resultado? Bom, colocando na calculadora, o número que tu encontra é esse aqui, esse é o resultado matemático. Mas eu vou preservar todos esses algarismos aqui. Como é que eu deveria escrever, incluindo os meus significativos? Pensa aí, vê o que tu acha. Pensou? Então tá, vamos ver qual seria a resposta correta. O correto é 2 algarismos significativos. Por quê? Quem manda no resultado é o menos preciso dos números que estavam envolvidos no cálculo. No caso, o menos preciso era o de 2, não o de 3 significativos. Então, o teu resultado vai ter 2 significativos. Então, apenas as duas primeiras casas aqui que aparecem, o 2 e o 7, é que vão ser as casas significativas. É claro que 2,783 tem um arredondamento. O arredondamento é para cima, porque o número que está aqui é mais perto de 2,8 do que 2,7. Então, tu escreve, na verdade, né, arredondando para cima e eliminando os dígitos além da primeira casa, depois da vírgula. Então, tu vai escrever o quê? 2,8 gramas. Esse é o teu resultado com 2 algarismos significativos, arredondado, certo? Então, tá. Colocando em palavras, então, né, o teu resultado tem 2 algarismos significativos, porque essa é a quantidade do número menos preciso que estava envolvido no teu cálculo, certo? Entre 2 versus 3 significativos, tu fica com o menos preciso, que é o 2. E isso é o que fica no teu resultado. Ok? Então tá, vamos em frente. Bom, uma questão, né? Claro, eu coloquei essa regra, mas não justifiquei para ti qual é o motivo de essa regra funcionar. Então vamos ver o que acontece quando você mexe de leve nos teus algarismos aqui. O que acontece com o teu resultado? Apenas multiplicando 23 pelo 0,121, bom, o resultado é esse que a gente já viu. Agora, vamos dar uma pequena variação no volume. Então, percebe, o volume tem 3 significativos e a gente vai mexer no terceiro desses aí. Então, a gente vai trocar aquele 1, que está em vermelho, por 0 ou 2. Então, 120, 121, 122. O que acontece? O que isso faz? De que maneira isso mexe com o resultado final? Observa. Está aqui os teus resultados finais desses cálculos. Mexem com que dígito? O segundo depois da vírgula, basicamente. Né? 0,02. Basicamente, uma incerteza, né? O teu resultado fica uma incerteza da ordem de 0,02 gramas. Então, ele está mexendo na segunda depois da vírgula, e isso quer dizer que o teu número está com 3 algarismos significativos, porque a primeira casa duvidosa é a segunda depois da vírgula. Certo? Então, o que aconteceu? O teu resultado ficou com a mesma quantidade de algarismos significativos que aquele número que a gente estava variando. Certo? Então, o número transmite para o resultado a sua quantidade de algarismos significativos. Bom, faltou a gente testar o 23 gramas por litro, variar a concentração de leve. Como esse número tem 2 significativos, se a gente fizer as variações na 23, a gente vai dizer 24, ou 22, ou 23, como é que fica? Bom, faz o teste, então com 2 significativos, calcula e tu encontra esses resultados aí. Então, onde é que está dando variações? Variações são de ordem de 0,12 gramas. Então, o meu número está com mudanças aqui na primeira casa depois da vírgula, certo? Então, ele está tendo quantos significativos? 2 algarismos significativos, certo? O primeiro
duvidoso é essa primeira casa depois da vírgula aqui. Entendido? Então, é por isso, né, que o valor menos preciso é quem manda na precisão do teu resultado. Bom, então, qual que é o menos preciso? O de 2 ou o de 3 algarismos significativos? É o de 2. Então, o de 2 é que vai controlar a precisão do meu resultado, e é por isso que eu vou ter que deixar, nesse caso, com 2 significativos. Isso aí vai me deixar, então, com a massa de 2,8 gramas após o arredondamento. Fechou? Então tá. Bom, só para a gente concluir, vamos ver mais um exemplo. Um exemplo envolvendo divisão. Então, o princípio que se aplica na multiplicação se aplica igualzinho na hora de fazer divisão. Então, vamos fazer um cálculo de densidade. Então, envolve uma divisão, certo? Vamos dizer que tu encontra essa pedra lustrosa aí, essa pedra dourada, e tu te pergunta, mas será que isso aqui é um pedaço de ouro? Bom, se for ouro, ele vai ter uma densidade da ordem de 18, perto de 20 gramas por centímetro cúbico. Então, tu mede, né, a massa e o volume desse material. E se tu fizer a razão entre a massa e o volume, tu tens o cálculo da densidade, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai calcular a densidade controlando os algarismos significativos, controlando o quanto é preciso o nosso resultado. Vamos em frente. Então digamos que tu pega e coloca essa pedra numa balança de laboratório e tem um resultado, massa 126,228 gramas. Qual que é o algarismo duvidoso? É aquele 8, é aquela terceira casa depois da vírgula, os milésimos da grama, certo? Então tá aqui, né, a minha casinha duvidosa em vermelho. Além disso, né, quantos significativos são? Quantos algarismos significativos são? Todos os 6 que tu vê aí são significativos. Então, escrevo lá, 6 algarismos significativos. Meu volume, eu meço e encontro 25 centímetros cúbicos. E como eu não usei um método super preciso, eu tenho, né, apenas uma dúvida já aqui na casa das unidades. Então eu poderia ter 24, 25, 26. Esse 5 aí é o meu dígito duvidoso. Que eu posso fazer? Bom, eu posso deduzir então, né, que são 2 algarismos significativos. E ao calcular a densidade, como é que vai ficar? Como é que eu devo fazer? Bom, boto na calculadora, né, massa dividido pelo volume, e o resultado é esse que está aí. 5,04912 grama por centímetro cúbico. E o resultado matemático, ele ainda não está com os algarismos significativos corretos, e eu preciso, né, pensa aí, qual seria a forma correta de escrever o resultado. Pensa aí, dá uma pausa no vídeo e vê. Pensou? Então tá, vamos ver o que seria o correto. Bom, como a gente viu antes, quem manda na precisão do resultado é o valor menos preciso. Desses 2 valores envolvidos aqui, o menos preciso é o volume. E o volume tem 2 significativos. Então, tu vai ter que escrever o teu resultado final com apenas 2. Isso quer dizer, né, eu vou pegar o 5 e o 0. E tudo isso que está depois, eu vou ter que eliminar, certo? Então, o meu resultado, né, ele já começa a ter um dígito duvidoso nesse 0 que está aqui. Se esse 0 já é duvidoso, é claro que tudo que está depois do 0 é para lá de duvidoso. Não tem sentido eu manter eles no meu número. Então, eu vou ter que eliminar aquilo ali. No caso, o arredondamento é para baixo, então é colocado 5,0 gramas por centímetro cúbico. Esse é o meu resultado final. 2 significativos, certo? Então tá, aqui está a nossa pedra de novo, com a densidade de 5,0 gramas por centímetro cúbico. Será que poderia ser ouro? Não, não poderia ser ouro, né? Na verdade, isso é uma amostra de pirita, também conhecida como ouro de tolo. É um disulfeto de ferro, certo? Então, ok, que pena, não é ouro, né? Então, não estamos ricos. Enfim. Colocando em resumo aqui, né, os princípios que a gente usa para multiplicar e dividir com significativos, a ideia é que tu tem que prestar atenção sempre no valor menos preciso dentre aqueles envolvidos no teu cálculo, certo?
Então, o que tem menos algarismos significativos. E o resultado vai ter a mesma precisão desse menos preciso, ou seja, vai ter a mesma quantidade de algarismos significativos. Isso vai te deixar, então, com a nossa regra, que a gente sempre fala, é que o valor menos preciso é quem manda na precisão do teu resultado, certo? Fica de olho nele, que é ele que vai te dar a resposta. Feito? Então tá, é isso aí. Espero que tenha sido útil. Tchau!